Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco essa noite. Venceu alguns obstáculos para chegar a esse lugar, mas quero dizer que é uma alegria receber você e sua família. E você que não conseguiu vencer os obstáculos e está assistindo pela internet por motivo de força maior, também seja bem-vindo. Você que assiste pela TV Unicesumar e ouve pela rádio Unicesumar também é muito bem-vindo. Bom ter cada um conosco na sua maneira e a sua forma, também conectado para ouvir a palavra de Deus. Antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, eu quero só dar um aviso que o conselho pediu para eu repassar à igreja, e que é sobre a nossa construção. A nossa obra está paralisada há algum tempo, em virtude de uma documentação que estava em trâmite na prefeitura. E nós temos a notícia que na última semana, um documento bastante importante, que dá para nós uma boa caminhada já para o processo de aprovação, já foi elaborado, já está aprovado, e agora a previsão é que no começo do ano que vem as atividades retomem, e nós pedimos que você continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo, porque nós queremos entrar na nossa nova casa o quanto antes possível, mas também dependendo do tempo e do momento do Senhor também. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, luz que não se apaga. Aliás, é bastante contraditório hoje, né? Em casa apagou a luz, ainda bem que o carro estava para fora, e aí não precisei fazer todo aquele processo que alguns de vocês fizeram, de abrir portão manual, fechar. Mas interessante, né? Hoje a luz apagou. A verdade é que é assim. A verdade é que a luz artificial, em algum momento, ela apaga. E nós estamos vivendo esse período agora de Natal, onde mais do que nunca as luzes são mais brilhosas, são mais reluzentes, ficam mais em evidência. Mas a verdade é que ela tem hora e dia para acabar. Ela já está finalizando o seu processo de ápice. Daqui a pouco começam a se apagar as luzes, retirar os enfeites, e nós voltamos à nossa rotina da vida, que tem que encarar umas avenidas não tão brilhosas e iluminadas assim, uma casa com nem tanto brilho e nem tanta festividade assim, e temos que nos deparar novamente com aquela escuridão que nós deixamos de lado por um tempo, porque afinal de contas, ninguém quer tratar casamento no período pré-natal, não é verdade? Pré-natal ficou bom, né? Talvez entendeu errado, mas no período antes das festas do Natal. Ou seja, ninguém quer tratar problemas e dilemas pessoais nesse período de festa. É desconfortável, é desagradável. A gente prefere jogar para debaixo do tapete, a gente prefere deixar atrás da porta e depois, no ano que vem, a gente vê o que vai fazer. E a verdade é que o ano que vem já está chegando. A escuridão que nós nos iludimos que tinha se acabado, ela vai de novo apresentar os seus tentáculos para nos agarrar, e nós vamos ter que lidar com esse processo de novo e de novo. A verdade é que a luz artificial do Natal não pode permanecer para sempre. Esta é a frase que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão. Essa luz que foi criada para atender a um período festivo, onde a gente se confraterniza melhor, onde a gente se conecta mais, onde a gente celebra mais, onde a gente fica com o chamado espírito natalino, a gente nem buzina tanto no trânsito, a gente nem corta a frente do nosso companheiro nas faixas aqui de avenidas de Maringá, a gente fica mais tolerante, mais passivo e também mais pacífico. A verdade é que essa luz artificial não pode permanecer para sempre. Ela vai acabar, e eu não quero ser profeta do caos, não quero ser o pessimista da noite, mas a grande verdade é que você, eu e todos nós vamos ter que lidar com aquelas coisas desagradáveis que visitam a nossa vida dioturnamente, rotineiramente, que faz parte da existência humana. Conflitos, dissabores, crises, problemas, que o período natalino parece absorver, estrangular e até mesmo aquietar, mas que depois vai aparecer novamente. Mas eu quero dizer para você que tem um lugar onde essa luz não se apaga. Tem um espaço onde você pode estar e você pode acender quantas luzes for do lado de fora, mas a de dentro sempre permanecerá firme, sólida, reluzente e fulgurante. Que lugar é esse? Antes de chegarmos, eu preciso pegar a sua mão agora e a gente dar uma volta em Gênesis, para a gente conhecer um pouquinho da história, antes de apresentar para você esse lugar, esse espaço onde a luz brilha e ali ela continua permanente. Está pronto? Preparada? Então eu vou pegar na sua mão, com licença, e vamos ir em Gênesis capítulo 47, que é o texto que prepara para a leitura do que nós vamos fazer hoje. Lá nós temos a história da família de José, que tinha ficado em Canaã. José, o primeiro ministro do Egito, estava agora recebendo os seus familiares, que haviam jogado na cisterna e humilhado e maltratado. Agora vê cada um dos seus irmãos vindo pedir por socorro, porque em Canaã havia uma fome gigantesca.
José se revela a eles e depois pede que venha toda a família morar no Egito. Afinal de contas, tinha abundância de víveres naquele lugar, tinha alimento em condições totais, e lá estavam todos agora com a possibilidade de sobrevivência no Egito, à sombra das asas de José, o primeiro-ministro, o governador mais importante depois de Faraó. Quando eles se movem ou se mudam, chegam a uma terra ao noroeste do Egito, uma terra fértil, próximo ao delta do Nilo, um lugar de rebanho, um lugar de agricultura, e eles se estabelecem ali. Era uma caravana de aproximadamente 70 pessoas, e lá estavam eles agora nesse lugar que para eles era ideal permanecer. Vão até a presença de Faraó e pedem: ó grande Faraó, permita que os teus servos, que são pastores de ovelhas, fiquem nesse lugar, e também são homens do campo, permaneçam na terra de Gósen, porque essa terra nos é favorável. E o Faraó concedeu essa oportunidade. Então essa pequena família de 70 pessoas se estabelece naquele lugar. 1 ano, 2 anos, 50, 150, 300 anos, 430 anos depois. Essa família pequena já são centenas de milhares que estão situados num território dentro do Egito chamado Terra de Gósen. Nesse lugar, eles estabelecem sua cultura, estabelecem sua religião, estabelecem a sua vida espiritual e fazem um cinturão de proteção contra o Egito. Lembrem-se, eles moravam no Egito, habitavam no Egito, mas estavam na terra de Gósen, protegidos nesse lugar onde a fé que esse povo tinha se permanecia sólida e eficiente o tempo todo. Agora, olha que interessante. 430 anos depois, um povo forte, o faraó ficou preocupado porque eles poderiam fazer uma rebelião contra o império e dominar o Egito. Então ele tem uma ideia brilhante. Vamos matar todos os meninos que nascerem dos hebreus a partir de agora, para que não sejam fortes e não sejam poderosos. É aí que vem Moisés. Conhece a história dele? Moisés foi encontrado no rio Nilo e depois ele se torna o libertador de Israel. E ele vai até a presença de Faraó. Quando ele chega na presença de Faraó, o coração desse homem está endurecido, e então Moisés começa a pregar: deixa o povo de Deus ir, para que adore, liberte esse povo, que você está oprimindo. Faraó tinha colocado uma pesada carga de trabalho sobre o povo de Israel, porque o Egito tem dessas coisas. Quando ele quer distrair o povo de Deus, quando ele quer corromper os alicerces do povo de Deus, ele dá mais trabalho do que precisa realmente. Essa é a atividade do Egito. E coincidências são meras coincidências, talvez, nessa noite. Mas a verdade é que o Egito tem dessa. Pesadas cargas de trabalho tiraram a capacidade daquele povo responder à fé, e então eles começaram a gemer e gritar, e Moisés vai interceder pelo povo, e o faraó fica totalmente impassível a isso. De repente, Moisés é orientado por Deus a começar a pregar ao Egito através de uma maneira muito particular e pedagógica: as pragas. Aí você conhece as 10 pragas do Egito. Agora eu solto a sua mão, e agora eu deixo você aqui para você começar a entender onde é que nós estamos indo nesse processo. Charles Swindoll é um pregador americano que diz o seguinte: as pragas são a forma de Deus pregar ao Egito. Deus usou as 10 pragas para pregar ao Egito, porque cada praga confrontava um Deus do Egito. Os gafanhotos, as rãs, o rio Nilo transformado em sangue, a morte dos primogênitos, cada uma daquelas pragas confrontava um Deus do Egito. E o panteão egípcio era gigantesco, a mitologia egípcia era realmente exuberante naquela época. E aí nós chegamos à 9ª praga, a praga das densas trevas. E então agora nós vamos ler o texto. Sabendo desse contexto, que o povo de Israel estava em Gósen, que eles queriam a libertação após 430 anos, e que agora o faraó estava endurecido, e eles precisavam sair daquela terra, Deus diz isso a Moisés. Leia comigo o que está escrito em Êxodo capítulo número 10, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Preste bem atenção na palavra, pode continuar isso aqui do jeito que está. Trevas cobrirão o Egito. Qual era o Deus? Que o Deus Todo-Poderoso, daquela pequenina família que agora era uma pequena e influente nação, qual era o Deus que esse Deus de Israel estava confrontando? Um Deus fundamental para a mitologia e para a crença egípcia.
Um Deus que era cultuado 4 vezes ao dia, com oferendas, orações, transes e sacrifícios. Um Deus que era o responsável por criar todas as condições de vida. Era Ele que, quando aparecia, fertilizava a terra. Era Ele que coordenava os ciclos de estações e de agricultura. Esse Deus é que trazia energia à terra. Tanto é que eles criaram um obelisco. O obelisco, que você vai se lembrar lá, que fica o maior talvez, ou mais conhecido em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, é um instrumento de adoração desse Deus. Talvez você até o tenha em sua casa e não sabia disso. Mas o obelisco é o instrumento de adoração do Deus Ra, o Deus Sol, da mitologia egípcia, que era o responsável por toda forma de vida na cultura e na crença daquele povo egípcio, inclusive de Faraó. E Faraó era chamado inclusive de Amon-Ra, ou seja, a encarnação do Deus Sol. Prestava-se reverência a ele. Era um Deus temido. Mas veja só, quando Ra aparecia no horizonte, no nascer do sol, as pessoas ofereciam sacrifícios. Quando havia o sol a pino, a força toda poderosa do Ra se expandia no território egípcio, as pessoas entravam em transe, faziam oferendas, sacrifícios, cultuavam esse Deus. Quando Ra caía ao poente, eles faziam oferendas de gratidão por Ra ter iluminado toda a terra durante aquele dia. E nas noites escuras, eles ofereciam ainda mais e mais sacrifícios, mais e mais orações, para que Ra pudesse surgir no próximo dia e então pudesse abençoar a terra com toda forma de vida. Por isso que quando Deus diz, estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito, Deus está confrontando este Deus dizendo, ele nada é. E veja só que Deus diz que ficaria 3 dias em plena escuridão. Num dia o Ra não aparece, no outro dia Ra não aparece, no outro dia também não se manifesta. Ou seja, o poder daquele Deus estava sendo confrontado pelo Deus Todo-Poderoso. Isto aqui, queridos, é impressionante, porque nós não estamos falando em ausência de luz, nós estamos falando em extinção de luz. Não tinha como acender uma fogueira, as trevas eram tão fortes que encostavam na pele. As trevas eram tão fortes que faziam um paredão contra as pessoas. Se acendesse uma lanterna, não tinha efeito. Se acendesse um fósforo, não acontecia nada. Se levantasse uma iluminação, de maneira alguma. O sol podia aparecer no horizonte e as trevas continuavam cobrindo o Egito, para mostrar o poder desse Deus que não se dobra e não se curva às divindades criadas pelo ser humano. Por isso, essa é a certeza que nós temos, queridos, de que nós adoramos um Deus todo-poderoso. E não precisamos ficar com medo do que o mundo está oferecendo ou ameaçando contra a nossa vida. Você não precisa temer o que está sendo construído ou conspirado contra você. Você não precisa ter medo do maligno, do inimigo, do mundo espiritual da maldade. Não precisa ter medo de despachos, de mandingas, de simpatias ou de qualquer outra coisa, mal olhado, olho gordo, ou o que quer que seja que isso signifique. Você não precisa ter medo, porque o seu Deus é muito maior. Ele desbancou Ra, ele desbancou todas as autoridades espirituais do Egito. Fará assim também na sua vida. Não há poder, não há governo, não há estrutura, não há instrumento humano que possa impedir as mãos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 diz, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior é aquele que habita em nós, que vive em nós, do que qualquer temor que você tenha ao redor. Se isso não é suficiente para entendermos que podemos andar em fé, em segurança, em confiança, o que será, queridos? Que palavra pode te levantar da cadeira? Que palavra que pode colocar em direção aos sonhos e objetivos de Deus para o seu coração? Que palavra pode te colocar em fé, estabilizada e fortalecida? Se não essa, de que o seu Deus é muito maior do que qualquer autoridade, poder ou potestade desse mundo ou espiritual. Nós acabamos de cantar, você não percebeu? Cantamos a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Na verdade se Deus é por nós, quem será contra nós? Será o seu patrão? Será o sistema político? Será a ideologia? Serão as ameaças sociais? Serão as ameaças de guerra?
serão os problemas relacionados ao mundo espiritual. Queridos, se nós cremos no Deus que colocou Ra debaixo dos seus pés, se nós cremos nesse Deus, o que mais nos falta para nos levantarmos em fé e pisarmos de uma maneira resoluta e confiante no território que Deus tem preparado para caminharmos nele e com ele? A própria palavra de Deus diz em Romanos capítulo número 16, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Eu acho isso maravilhoso. Porque não é Deus quem vai esmagar Satanás, Ele vai nos dar essa condição e essa capacidade com a vitória dEle em nós. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso e não há trevas, não há deuses, não há idolatria, não há condições que possam impedi-lo de agir sobre a sua vida, sobre a minha vida. E aquilo que Ele preparou para a sua história vai acontecer. Você crê nisso? Amém? Deus é maior. E Ele mostrou isso com a 9ª praga, dizendo para Ra, você nada é. E os egípcios então perceberam que esse Deus realmente era um Deus todo-poderoso, muito maior do que o que eles acreditavam. Mas não somente isso, o texto continua no versículo 22. Vamos lá, próximo por gentileza. Moisés estendeu a mão para o céu, como Deus havia ordenado, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Densas trevas. Você já parou para pensar por que será que aparece essa palavrinha? O que significa densas trevas? Trevas já são trevas, não é verdade? Mas nós estamos lendo um versículo que na verdade foi escrito não em língua portuguesa, ele foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, da sua Bíblia e da minha, foi escrito na língua hebraica. E o hebraico não tem uma maneira fluida como o nosso português tem para adjetivar situações. Nós encontramos o superlativo. Por exemplo, se você está magra, eu não digo assim, nossa, como você está magra, 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 não é verdade? Eu não preciso falar 3 vezes, porque eu tenho um superlativo para encurtar e tornar a minha linguagem mais fluida. Eu digo, nossa, como você está magérrima, percebeu? No hebraico não existe o superlativo. Por isso que em Isaías capítulo 6, os anjos voam ao redor do trono de Deus e cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque não há o superlativo para dizer santíssimo. Então, para dar ênfase no hebraico, você precisa repetir, e repetir, e repetir. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A linguagem original é, então Moisés estendeu as mãos para os céus, e vieram trevas, trevas sobre o Egito. Há uma redundância intencional para dizer que as trevas eram muito grandes, muito fortes. Encostavam na pele e podiam ser apalpadas. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar como seria estar num ambiente como esse? Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que não apenas conseguem imaginar, mas que estão vivendo exatamente isso neste exato momento. Andam pelas ruas iluminadas, mas sentem as trevas encostando no seu corpo. Talvez eu falo a pessoas aqui que estão nesse lugar ou assistindo pela internet ou onde quer que essa mensagem chegue, que sabem exatamente o que são as trevas, que é um lugar de escuridão tamanha, onde as decisões ficam nebulosas, aonde as percepções ficam distorcidas, aonde as atitudes parecem ficar enfraquecidas. Talvez eu esteja falando com você aqui essa noite, que não precisa imaginar o que são trevas, porque parece que você vive isso no casamento. Parece que você vive isso no dia a dia. Enquanto todo mundo está indo para o trabalho, você está entrando mais uma vez para as trevas. Enquanto todo mundo volta para casa, feliz por terminar um dia de serviço, você sente que está voltando para as trevas. Enquanto as pessoas parecem viver o período natalino em confraternização, parece que você está entrando nesse lugar onde a escuridão toca o seu coração. Não há motivo de alegria, não há motivo de celebrar, só há inquietação, angústia, desespero. Talvez eu esteja falando com gente aqui que sabe que são trevas. Talvez gente até mesmo bem intencionada, que morava em Gósen, a terra da promessa, a terra da luz, a terra da prosperidade, mas que por viver fronteiriço ao Egito, fez algumas incursões naquela terra. E então você fez algumas visitinhas ao Egito, imaginando que não ia dar em nada.
Talvez você começou a se comportar como os egípcios. Talvez começou a visitar com mais frequência o solo egípcio. Talvez você começou a negociar a sua vida. E estava tudo bem, porque o Egito tem dessas coisas. Ele oferece para você o horizonte que ele é incapaz de te dar. Ele te oferece uma luz que ele é incapaz de manter. Ele diz que você vai brilhar, mas que ele é incapaz mesmo de manter o fulgor disso. E então, de repente, numa incursão, num flerte com o Egito, a terra da opressão, a terra da mentira, a terra do engano, você perdeu o caminho de volta para casa. Porque sem aviso prévio, o Egito veio com as densas trevas. E talvez aí esteja você, neste banco, ou assistindo por este recurso de internet, sentindo que você perdeu o caminho de volta para casa. E agora, as trevas são tão grandes, que não sei nem por onde começar. Queridos, é muito comum que eu encontre pessoas no meu gabinete pastoral, que quando sentam, dizem assim: pastor, eu não sei nem por onde começar. E é verdade. Porque o nível de desorientação é tão grande, que a pessoa de fato se sente em trevas tão imensas, de que ela é incapaz de encontrar uma luz no fim do túnel, ou um caminho de volta para casa. Eu quero me compadecer com você, de que estava lá no Egito, fez alguns movimentos para aquele lugar, e que agora perdeu o caminho de volta para casa. Está difícil abandonar o vício, está difícil abandonar o mau comportamento, está difícil abandonar a incredulidade, que parece que se enraizou no seu coração. Está difícil abandonar a vida do Egito, porque parece que ela se parasitou em você. Eu quero me compadecer, porque você até talvez tenha ido desavisadamente, inadvertidamente, mas agora aconteceu. Mas eu também quero alertar você que está fazendo flerte com o Egito. Você que está indo lá na terra achando que ele vai te dar a luz que você precisa, abandonando Gósen, deixando o cinturão de proteção da fé, da graça e do poder de Deus e da habitação do Espírito Santo, para fazer algumas conversas e negociatas com o Egito. Eu quero alertar você, pode ser que as trevas te peguem lá e você perca também o rumo de casa. E como que eu sei que eu perdi o rumo de casa? Como eu sei que eu estou na escuridão? Como eu sei que eu estou às apalpadelas tentando me localizar? O texto mostra, queridos, é só a gente ir para o versículo 23, a parte A, vamos ler lá. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, e nem sair do lugar que eles estavam. 2 características de quem está em trevas, ou de quem visita um espaço de trevas. Perdoe a redundância, mas é intencional essa noite. Primeiro, as pessoas ficam cegas. Uma característica de quem visita o Egito e fica na escuridão, é que ela fica cega. Está bem diante dos seus olhos. É um absurdo, é bestial, é grotesco, é asqueroso, mas a pessoa diz, é normal. É uma coisa insana, incoerente, anticristã, anti-reino, e a pessoa diz, nada a ver. Porque nas trevas, as pessoas perdem a capacidade de enxergar. Como diz o José Saramago naquele livro, o ensaio sobre a cegueira, um tipo de pandemia, um tipo de epidemia geral, leitosa, que talvez tenha tomado a visão das pessoas, estão impedindo-as de enxergar, e elas estão sendo vendidas às suas próprias paixões mais primitivas. Parece que as pessoas estão perdendo a noção, o bom senso, a coerência, mas é justificável, porque quem está nas trevas fica cego. E então o Egito parece ser normal, então as coisas parecem ser naturais, então aquelas práticas mais abomináveis começam a fazer parte da mesa da nossa casa, começam a ser toleradas nos quartos dos nossos filhos, começam a ser praticadas nas mesas dos nossos escritórios, bem diante dos nossos olhos, e não nos damos conta. Por quê? Porque trevas cegam, e faz as pessoas andarem justificando o injustificável, normalizando o anormal, e dizendo que faz tudo parte do processo, é tudo ritmo da cultura, e em nome de algumas modernidades nós estamos abraçando a cegueira. Eu nunca me esqueço, queridos, fui professor do ensino médio de literatura, entrei numa sala de aula do terceirão,
e já me deparei com uma endemoniada. A endemoniada era a caixa da JBL, conhece as caixinhas de som? Estava lá, na sala de aula, com um pancadão daqueles. Eu entrei com meus livros, quase que o livro caiu da mão. Pum, pum, pum. Falei, que isso? E aí, um grupo de jovens em volta de uma menina, rebolando sensualmente, erotizando o seu corpo à vista de todos naquela sala. E fui tomado de uma indignação, queridos. Uma indignação violenta por ver aquela situação tão grotesca, tão indigna para a figura daquela moça que deveria ser uma Barbie de Jesus, estava fazendo o papel de uma prostituta mirim. E quando eu vi aquela cena, aquela indignação que queimou meu coração, depois de normalizar a situação, colocar cada um no seu lugar, eu sentei à minha mesa e imediatamente veio uma compaixão. Eu olhei para aquela moça e fui tomado por um profundo senso de compaixão, porque ela é cega. Ela não sabia, ela não tinha percepção. O que me assusta são alguns pais que têm percepção e permitem, que desde pequeno veem os seus filhos erotizando e sensualizando e dizem, ai que bonitinho. E depois elas estarão no terceirão fazendo isso, prestando a um desserviço à dignidade da mulher que tanto luta por seus direitos. E nós normalizamos. Por isso, queridos, que a indignação e a compaixão parece ser uma linha bem tênue. Porque a indignação é, você deveria saber disso, querida. Mas a compaixão é, se você é cega, como é que a gente pode resolver? Porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz, e o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vendo, sobre eles não resplandeça a luz de Cristo. E é verdade. Por isso a compaixão. E indignação por saber que o diabo está deitando e rolando na cegueira dos outros. E compaixão, porque quem vai abrir os olhos aos cegos? Os nossos youtubers? Os nossos instalovers? Guias de outros cegos. Jesus falou, são cegos de outros cegos. Se um cego guiar outro cego, para onde eles irão? Cairão ambos no barranco. E tem muita gente caindo no barranco, porque estão permitindo que outros cegos guiem a sua vida. Eu quero fazer um parênteses. Talvez não seja o momento para isso, né, irmãos? A gente está em festa, vocês estão esperando os parentes chegarem em casa, já estão decorando a mesa. Não é momento para isso, mas eu preciso falar. Eu preciso dizer. Nós não podemos ser dirigidos por outros cegos. Tomar conselho com quem não conhece nada da palavra. Tomar entendimento por quem está vivendo em trevas. Se um cego guiar outro cego, minha irmã, você vai cair no barranco, no precipício. Por isso, trevas mostram que muitas vezes nós somos tomados pela cegueira. Mas em segundo lugar, é o que o texto diz. Trevas paralisam a nossa caminhada. Quando a gente está na escuridão, a gente até acha que está avançando, mas na verdade está andando em círculos. Você já teve a experiência de sair às apalpadelas à noite, quando você acorda e precisa ir ao banheiro ou tomar uma água, e está tudo um total breu? É aquela sensação de que eu não sei onde eu estou, se aqui é o guarda-roupa, se aqui é a cama. Ai, esse aqui era o criado mudo. Não é assim que acontece? É assim que a gente vive quando nós estamos na escuridão. A gente acha que está andando, quando na verdade a gente só está movimentando em círculos. E muita gente achando que está avançando, quando na verdade as trevas só paralisam. Impede a caminhada, roubam o nosso avanço. Dá a impressão de que nós estamos indo, quando na verdade a gente está na mesma praça, no mesmo banco, vendo as mesmas coisas, vivendo a mesma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui ou você que nos assiste pela internet. Desde que você conheceu a palavra de Deus, qual foi o nível de crescimento que você teve? Qual foi o avanço na sua vida espiritual, na sua vida pessoal? Porque às vezes, queridos, nas trevas, a gente só continua movendo em círculos. Os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, os mesmos vícios, as mesmas fantasias, as mesmas experiências. Tudo continua o mesmo mimimi. A mesma infantilidade, a mesma imaturidade, a mesma briga na mesa do jantar, a mesma briga quando entra no carro, a mesma dificuldade com o parente que visita no final do ano, a mesma coisa.
Quando eu saio das trevas, eu olho um caminho para andar. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos da palavra de Deus, porque esse mundo é trevas, queridos. Se a palavra não habitar em nós, não for luz para o nosso caminho, a gente vai continuar andando em círculos. A mesma praça, o mesmo banco, a mesma história, a repetição dos padrões geracionais, o mesmo que o seu avô fez, que o seu pai fez, são as mesmas lutas que você tem e que você vai repassar aos seus filhos. Isso não é maldição hereditária, é apenas incoerência, porque poderíamos estar avançando, colocando novos hábitos, novas perspectivas, novos modelos, novas experiências, novas crenças, enquanto ainda estamos chafurdando da lama do passado. Podemos nos levantar, queridos, mas as trevas paralisam, porque ninguém consegue avançar contra esse paredão de escuridão. Aqui cabia bem talvez a metáfora da caverna de Platão, o mito da caverna, onde as pessoas preferem ficar agarradas às sombras do que sair para ter conhecimento. E é verdade. Muitos preferem as trevas, porque de alguma maneira se tornou confortável, familiar. A pessoa aprendeu a se movimentar nas trevas. Inclusive tem um texto que me lembro agora. Isaías 9, versículo 2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Preste bem atenção nessa palavra. O povo que andava em trevas, eles aprenderam a andar em trevas. Irmãos, eu não quero viver assim. Eu não quero que você viva assim. Não aprenda a andar em trevas. Saia delas. E saia pela palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E aí, esse texto mostra que essa escuridão durou 3 dias. Você acha que essa palavra está aqui por um acaso? Você acha que Deus colocou essa palavra aqui dizendo, coloca 3, vai, vamos destruir Rá por 3 dias, acho que é suficiente. Deus não se move de uma maneira desproposital. Tudo é intencional na palavra de Deus. 3 dias já estava apontando, sinalizando, indicando uma outra coisa que aconteceria. Você sabe o que é, não é? 3 dias, Jesus Cristo esteve entre os mortos, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. 3 dias de escuridão, 3 dias de trevas, aqui é um apontamento do que está acontecendo, que Deus está preparando e sinalizando para o seu povo, que vocês que vivem em trevas, há uma solução, há uma oportunidade, há um lugar para vocês estarem. Por isso, você não precisa ser refém, você não precisa ser escravo. Não é porque em algum momento você flertou com o Egito que você precisa ser escravo dele. Não é porque você perdeu o caminho de volta para casa que você não vai encontrá-lo nunca mais. Não é porque as trevas ameaçam e rondam a sua vida, a sua família, até o seu casamento, que você precisa ficar temeroso disso. Porque a próxima palavra, no versículo 23b, vai mostrar para nós. Eu marquei o versículo em 2 partes, tá? A e B. Contudo, como eu gosto dessa palavrinha. Quando ela vem acompanhada de uma posição positiva, melhor ainda. Porque é difícil quando ela vem para mostrar uma outra coisa. Por exemplo, querida, o seu cabelo está lindo. Contudo, vai vir problema por aí, não é verdade? Querido, você chegou no horário. Contudo, entretanto, vai mudar o quadro. Mas nesse caso não, o quadro é ruim. O quadro é negativo. Tem trevas sobre toda a terra. E eu quero dizer isso para você também. O seu quadro é ruim. Dá uma olhadinha em 2023. Olha para 2024. Veja a condição da família. Olha para o seu casamento. Veja o seu estado emocional. Veja os seus relacionamentos interpessoais. Veja a sua vida de fé. Veja a sua vibração espiritual. Dá uma olhada agora. É ruim? É negativo? Contudo. Essa palavra então é para você. Essa palavra é para quem está vivendo densas trevas. É para quem está sofrendo com a incursão do Egito. É para quem está sofrendo, habitando as fronteiras, sendo ameaçado o tempo todo. Com escuridão na universidade, nos relacionamentos, na sociedade. Essa palavra é para você. Porque é uma nova maneira de viver a vida. Você não precisa ser escravo. Há um lugar onde você não verá mais a escuridão. E esse lugar está no próximo versículo 23b. Pode ler. Pode passar, por gentileza. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que eles habitavam. Todos os israelitas que estavam em Gósen tinham luz. Os que foram para o Egito, não. Mas quem estava na terra da promessa, esses tinham luz. Brilhava a casa.
Não ficou uma casa na escuridão. E a palavra todos, ela é universalizante. Não é só para o pastor, não é só para o presbítero, não é para o líder da igreja. Todos os que habitam na presença, na terra da promessa, têm luz, possuem esse lugar de clareza e claridade, que não apaga mais. Por isso eu quero resolver o problema que nós começamos aqui. Esse Natal, que cria uma luz artificial sobre a sua vida e sobre a minha vida, tem uma luz que não é permanente. Mas a terra de Gósen tem uma luz que jamais acaba. E aí você deve estar dizendo: pastor, fala para mim onde é que eu vou para lá. Fala para mim que eu já vou financiar o terreno. Fala para mim que eu vou já entrar no financiamento na minha casa, minha dívida. Eu vou dar um jeito, pastor, porque eu quero morar nesse lugar e ter um lugar de brilho, de claridade. O problema é que isso aqui é apenas uma sombra, uma figura. Você lembra que esse texto só aponta, ele só sinaliza, porque a terra de Gósen mudou de endereço. Ela não está mais no Egito. Ela não está em Israel. Ela nem está em Maringá. E nem no condomínio talvez mais elegante da nossa cidade. A terra de Gósen não é mais um lugar. Agora é uma pessoa. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida dos homens. Nele estava a luz da vida. E essa luz era a vida dos homens. Ou seja, Gósen é uma pessoa. Gósen é Jesus. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, Jesus dizendo, aquele que me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não é um lugar, não é uma conquista, não é uma geografia. A luz que você precisa, o lugar que você precisa viver iluminado, é uma pessoa, é Jesus, e é você estar nele. Eu tenho uma notícia melhor ainda. Não é que você mora nele, é ele que mora em você. E não foi você que decidiu morar nele, foi ele que decidiu morar em você. E se ele te deu esse presente, ninguém pode arrancá-lo de suas mãos. A palavra de Deus diz, de uma maneira clara, em Efésios capítulo 2, versículo 6, porque Deus nos ressuscitou em Cristo, fazendo em Cristo nos assentarmos das regiões celestiais, para manifestar às gerações futuras a abundância da riqueza da sua graça em nós, para que todos soubessem da bondade de Deus através de nós em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos em Jesus, e nós estamos em Gósen, e em Gósen tem luz, tem abundância de luz, tem claridade. Você não precisa mais andar em trevas, você não precisa viver no Egito, você não precisa temer mais a escuridão. Há um lugar de luz, há uma pessoa que habita em você, que chama Jesus Cristo, e Ele pode brilhar quando a luz do Natal popular acabar. Ele pode brilhar quando a luz da sua árvore de Natal desligar na sala de estar. Ele pode brilhar quando seus parentes forem embora e você ficar sozinha na sua casa novamente. Ele pode brilhar quando o seu terapeuta fechar a porta do escritório e dizer: boas férias para você, se vire, porque agora eu vou descansar. Ele pode brilhar quando as pessoas virarem as costas e dizer para você: se cuide agora, porque das minhas finanças cuido eu. Ele pode brilhar em qualquer situação, porque Ele é maior que Ra. Ele é maior que qualquer ídolo, e Ele é maior que qualquer escuridão. Ele é Jesus. E se Jesus mora em nós, não há o que temer. Não há o que temer. Por isso, eu quero declarar essa noite uma palavra de fé ao seu coração para dizer que a luz artificial que o Egito cria não é permanente. A luz artificial, pode passar por gentileza, a luz artificial que o Egito cria não dura para sempre. Mas há um lugar, pode passar? Há uma promessa, um lugar de promessa de Deus, onde a luz é abundante e permanente. E você acredito que você descobriu essa noite. Como eu disse, eu soltei da sua mão lá atrás, para que você fosse conduzida e conduzido pelo Espírito Santo até esse momento, para que você entendesse que se você perdeu o caminho de casa, há um lugar em Deus para você voltar essa noite. E para você que anda temerosa e temeroso com as trevas ao seu redor, com um mundo sombrio e escuro que parece estar só piorando, e eu compartilho dessa visão com você.
eu quero também dizer que você não precisa ter medo, porque a luz que mora em nós, que é Jesus, trevas alguma poderão ser páreo para Ele. Não foi, e nem essas trevas da sociedade, do mundo que você vive. Eu quero convidar você a orar comigo essa noite, a se colocar em pé, por gentileza. Enquanto a equipe de louvor vem aqui para nós cantarmos essa última canção, que na verdade ela é pedagogicamente uma fixação da mensagem. Essa canção, na verdade, ela vai cantar a mensagem que nós pregamos. E eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesse momento e perguntasse ao seu coração. Porque eu tenho certeza que eu falo a dois grupos de pessoas aqui essa noite. O grupo de gente que perdeu o caminho de casa porque brincou de Egito. Você não queria que isso acontecesse, não é verdade? De repente o Egito abraçou. De repente a escuridão chegou. E aí você disse, e agora? Saio de casa? Pego as minhas malas? De repente o Egito chegou e você disse, e agora? Mudo de país, começo de novo em outro lugar como imigrante? Eu falo isso muito decidido essa noite. Gente que está querendo sair do país porque foi descoberto nas trevas. Você não precisa fugir se você encontrar o lugar que você precisa estar, que é Jesus. Você não precisa trabalhar como imigrante, ficar longe das pessoas que você ama, só porque você fez um movimento onde as trevas te abraçaram e você perdeu a credibilidade e até a sua integridade. O Pai te chama de volta. Há um lugar para casa, há um caminho de volta para casa. E o Espírito Santo te pega pelas mãos, te toma no colo se precisar. Mas você pode voltar para a casa do Pai. Eu oro também a pessoas que estão atemorizadas pelo nível de som, de escuridão que o mundo está vivendo. Você sabe que você dorme e as insônias que alcançam você são aquelas ameaças psicológicas que você vive. E você está sentindo que o mundo está apertando e as escuridões estão chegando cada vez mais perto do seu lar. E você diz, será que a minha casa também vai sofrer disso? Será que os meus filhos também? Essa é a hora de você batalhar em oração, dizendo que a luz de Cristo que brilha em você não vai destruir toda trevas que te cerca e te circunda, porque as trevas não são páreo para Cristo Jesus que mora em seu coração. Nós vamos orar, queridos, nós vamos orar e nós vamos batalhar em oração, porque essa noite é tempo de Cristo brilhar e iluminar o seu coração e a minha vida, para que a gente possa andar na luz que brilha na escuridão. Vamos cantar isso juntos e depois nós vamos orar e interceder por esses movimentos de Deus em nós.